E aí, galera do Espaço BI, beleza? Eu sou Wesley César e hoje daremos continuidade à série de vídeos que a gente está montando no nosso banco de dados para a gente utilizar em uma ferramenta, né, de visualização de dados. A gente criar nossos relatórios, a gente vai simular como se a gente tivesse um banco de dados e aí a gente precisa conectar nesse banco de dados para a gente buscar as informações diretamente do banco, tá? Então vamos para a tela do nosso computador aqui. Beleza, eu já deixei um script do banco aqui pré-pronto, né, para a gente ser mais rápido no nosso vídeo, tá bom? Mas aí eu vou explicando para vocês passo a passo aqui desses comandos que a gente vai criar aqui o nosso banco, tá bom? Então, o primeiro comando de tudo vai ser o create database, tá bom? Então, eu vou estar criando essa base de dados vendas underline espaço BI aqui, tá? Então, eu vou dar o meu create, né, para eu criar o database, porque eu quero criar um banco de dados, tá? E aí, a vendas underline espaço BI, que é o nome do nosso banco, tá bom? Então, eu vou selecionar. No Workbench aqui, eu estou selecionando Shift com Ctrl e dando um Enter para ele executar esse comando aqui, tá? Então tá, ó, então ele criou, ó, ele vai mostrando um log, né, do que a gente está fazendo aqui. Ele criou, né, o database aqui, o banco de dados venda underline espaço BI, certo? Se a gente der um show databases aqui, a gente vai ver todos os bancos de dados que a gente tem criado aqui no na nossa instância, tá bom? Do MySQL. Pode ver que eu tenho alguns bancos de dados criados aqui. Tenho, por exemplo, essa loja aqui, esse banco de dados loja, é um projeto que eu estou fazendo, que eu estou criando todo um sistema por trás para a gente conseguir, ao invés de dar um comando insert, né, para a gente popular nosso banco de dados, a gente vai criar um sisteminha para a gente, como se fosse um site mesmo, pessoal, para a gente criar, para a gente comprar, né, simular uma compra de um produto ali pelo próprio site, tá bom? Vou publicar esse site tudo certinho. Cadastrar o cliente, caso o cliente ele não tenha um cadastro, ele vai poder se cadastrar lá, tudo certinho, tá bom? Então tá, e aí o banco de dados que a gente está usando aqui agora é esse vendas espaço BI, pode ver que ele criou aqui, tá? Deixa eu diminuir isso daqui. Então, beleza, ó, então a gente deu o show databases aqui. Aqui embaixo a gente vai ter o nosso create table, tá bom? A gente vai criar uma tabela. Qual é o nome da tabela? TB produto aqui, tá? Deixa eu me arrumar aqui. Então tá, então a gente tem essa tabela, a gente vai criar essa tabela aqui, beleza? Ó, se a gente der um... Tá, então tá, se eu criar essa tabela aqui, ó, se eu der esse comando aqui agora, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu não sei qual banco de dados criar. Tá, ó, vou só executar aqui só para vocês verem. Tá, ó, pode ver que ele deu um erro aqui, create data table tb produto, né, o erro, e ele está falando aqui, ó, ele está falando qual o erro que está dando, né, ele não conseguiu selecionar um database aqui, ele não está usando um database onde que a gente possa criar essa tabela. Então, depois da gente criar o nosso banco de dados aqui, nosso database, a gente tem que dar um comando use aqui para a gente usar esse banco de dados, tá bom? Então, a gente selecionou esse use aqui, vendas underline espaço BI, aqui, ó. Aí pode ver que ele já deu um log aqui para nós que ele está usando esse banco de dados. A partir desse momento, a gente consegue criar nossas tabelas aqui. Pode ver, ó, que se eu der um show tables aqui nesse banco de dados que a gente está utilizando, ele não tem nenhuma tabela criada aqui, tá? Porque a gente vai criar nossa tabela agora. Então tá, eu vou dar um create, tá bom? Vou criar o quê? Criar uma tabela, create table aqui. Qual vai ser o nome da minha tabela? Vai ser tb underline produto. Beleza? Então, igual a gente tem lá no Excel, né, a gente tem nossa tabela de produtos, que é o ID produto, o produto, a categoria e o valor. Eu preciso criar esses campos aqui na minha tabela também. E aí, como eu crio esses campos? Eu dou create table, tb produto, e eu vou falar, o ID do produto, ele é int, ele não é nulo, ele não pode ser nulo, e ele vai ser auto-incremente, né? Ele vai ser auto-incrementado, ele vai ser automático ali. Então, vai criar 1, 2, 3, enfim, né? Por aí vai. Ele vai criar aí até infinitamente enquanto a gente estiver cadastrando produtos aqui nessa tabela de produtos, tá?
E o porquê eu coloco esse autoincremente aqui? Para ele ser automático e para eu não precisar criar uma lógica por trás disso, para ele pegar o último ID do produto e ele inserir mais um. Então, ele já vai automático nisso daqui, tá bom? Então, o ID produto ele vai ser um inteiro, que ele não vai ser nulo, e ele vai ser autoincremente. O produto ele vai ser um varchar de 30, o tamanho 30, tá bom? E ele não vai ser nulo também, tá? Depois, quando a gente estiver inserindo um produto, eu vou mostrar para vocês que se a gente tentar inserir um produto nulo aqui, ele não vai deixar. Um produto vazio em branco, ele não vai deixar, tá bom? A categoria vai ser um varchar de 20 também, e o valor ele vai ser um double aqui, tá? Que aí a gente consegue colocar um valor quebrado, por exemplo, 12.5, 12.9, tá bom? A gente consegue colocar valores decimais, tá? E aí a gente definiu quais são os campos da nossa tabela. Aqui embaixo a gente vai ter, a gente vai definir qual que vai ser a nossa chave primária dessa tabela aqui, tá bom? Então a gente dá o comando primary key aqui, beleza? E a gente marca qual que é o campo que vai trabalhar como chave primária. Então, assim, o ideal é a gente ter um campo que ele seja único, tá bom? Que ele não se repita, né? Ele não repete aqui. Então, por exemplo, a categoria. Não tem como a gente definir a categoria como chave primária, por quê? Porque a categoria a gente pode ter dois produtos da mesma categoria. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma camiseta. Opa, uma camiseta. Eita, camiseta. E a categoria vai ser roupa, certo? Aí vamos supor que a gente vai ter outro produto chamado calça e a categoria dele vai também ser roupa, entendeu? Então a gente está duplicando aqui a nossa chave primária, então por isso que não pode ser, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês melhor na prática depois. Então a gente definiu os nossos campos aqui, a gente definiu que o ID do produto vai ser nossa chave primária. Se a gente selecionar esses comandos aqui, né, e dar um Shift, Ctrl, Enter, ele vai criar nossa tabela. Ó. Pode ver que ele criou aqui, ó, Create Table, né? Aí ele deu todos os comandos aqui certinho para a gente. O ID do produto ele vai ser autoincremente, beleza. Vamos para a próxima tabela aqui, ó. Create Table, TB cliente, a mesma coisa, o ID do cliente. Vamos adicionar aqui o autoincremente, então, ó. Se a gente digitar aqui, ó, auto, né, ele já vai preenchendo, a ID ela já vai completando para a gente aqui. Então, a ID cliente vai ser um autoincremente do tipo inteiro, aí a gente vai ter o nome do cliente, não vai ser nulo. O CPF tem um comando aqui, né, que ele vai ser único, então a gente não pode ter dois clientes com o mesmo CPF, tá bom? Tem que ser único aqui. Telefone, e-mail, sexo aqui, todos com os tamanhos que a gente definiu lá. E a chave primária dessa tabela cliente aqui vai ser o ID do cliente. Beleza? Vamos selecionar aqui. Criamos nossa tabela de cliente. Se a gente der um Show Tables aqui, ó, nesse banco de dados que a gente está usando, ele vai mostrar aqui para a gente que a gente já tem duas tabelas, a tabela cliente e a tabela produto. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. Então, a gente vai criar, dá o comando create table e a gente vai criar a nossa tabela de pedido, tá? E a nossa tabela de pedido, ela vai ter o ID do pedido, que ele também vai ser autoincremente, beleza? Ele não pode ser nulo, vai ser autoincremente para ele ser automático aqui, a sequência. A gente vai ter um campo chamado FK cliente, FK de foreign key, de chave estrangeira, tá bom? Tá? Que esse campo aqui ele vai puxar lá da tabela de clientes. E aí, ele não precisa ser autoincremente, por quê? Porque conforme a gente criar o pedido, então se a gente tiver no pedido 1, a gente pode ter o cliente 5 aqui. Se a gente tiver no pedido 2, a gente pode ter o cliente 3 aqui. Tá? Então, essa sequência aqui desse campo, ela não precisa ser autoincremente, não precisa ser automática e sequenciada. Tá bom? A gente que vai definir na nossa programação ali, que depois a gente pode criar, tá bom? Um sisteminha para a gente cadastrando aqui. Ou quando a gente der um insert, a gente pode definir quais serão os clientes que vai entrar nesse FK cliente aqui, tá? E aí a gente vai ter o data pedido, que aí ele vai guardar qual que vai ser a data desse pedido aqui, que aí a gente tem o date aqui, beleza? Tá. E aí aqui a gente tem o primary key, tá?
que aí vai ser o ID do pedido aqui, que vai ser essa chave primária, e a gente tem o foreign key aqui, tá bom? Que vai ser, ó, só para vocês entenderem. Então, a gente está referenciando, isso daqui é como a gente estivesse criando um relacionamento, tá bom? Como não é a gente criando um relacionamento entre as nossas tabelas, tá? Então, a gente dá o comando foreign key aqui, que é chave estrangeira, né? A gente vai falar, ó, então, esse campo FK cliente da minha tabela TB pedido, ele vai referenciar a minha tabela cliente com o ID cliente. Então, esse campo FK cliente, teoricamente, é a mesma coisa que esse campo cliente, tá bom? Então, se a gente tiver um ID aqui, um cliente chamar, né, com o ID 1, e a gente tiver um pedido com o ID 1 aqui, né, essa tabela pedido, ela vai, se a gente for levar para a parte da programação ali do Java, por exemplo, ele vai estender, tá bom, os dados dessa tabela aqui do cliente 1, tá bom? E aí, conforme o ID que tiver aqui, se for o cliente 199, aqui o pedido 1 com o cliente, o pedido 1 com o cliente 199, se a gente tiver um cliente aqui, tem que ter, né? Se a gente tem que ter um cliente 199 aqui, como vai ser? Vai ser o Wesley, certo? O CPF vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Então, ele vai ter esses valores aqui. Tá? Então, tem um carro aqui passando, né? Que eu não sei do que é, que eu não estou prestando atenção, mas vamos lá. Eu acho que não está atrapalhando o áudio aí do vídeo. Boa. Então tá. Então a gente não criou ainda. Vamos selecionar essa tabela pedido e vamos dar o create table aqui, TB pedido. Se a gente tentar criar de novo essa tabela, ó, ele vai dar um erro, tá bom? Ele só deixa criar uma vez aqui, ó. Ele vai falar que já existe essa tabela TB pedido aqui. Certo? E aí a gente vai ter a nossa tabela itens pedidos, que vai ser create table tb itens pedidos aqui, tá bom? E aí a gente tem o ID dessa tabela, que eu vou colocar auto-increment também. Sempre o ID, né, da tabela, que é o primary key aqui, a gente vai colocar como auto-increment para facilitar, para a gente não ter uma lógica por trás do nosso código, né, da programação ali, o sistema que vai usar esse banco de dados, para ele não precisar fazer uma lógica, né, um back-end aí para a gente ir populando esse campo aqui. Tá bom, então a gente tem nossa chave primária, a gente vai ter uma chave estrangeira aqui da tabela pedido e uma chave estrangeira da tabela produto, tá bom? E aí o campo valor e o campo quantidade aqui. A chave primária vai ser o ID item pedido, certo? A chave estrangeira, a primeira chave estrangeira vai ser o FK dessa tabela aqui, tá bom? Ele vai referenciar da tabela pedido com o item pedido, tá? E aí a gente vai ter uma chave estrangeira também da tabela FK produto, né? Que está nessa tabela itens pedidos aqui, referenciando a nossa TB produto com o campo de lá, que vai ser o ID produto. Aí segue na mesma lógica, tá? Então, beleza, pessoal. Vamos dar esse comando aqui para a gente criar. Então, a gente criou aqui as nossas tabelas, tá? Se a gente der um show tables aqui, ele vai mostrar todas as nossas tabelas. Ó. Então, a gente tem a tabela ID TB cliente, TB itens do pedido, TB pedido, né? E a tabela do produto aqui. A gente tem 4 tabelas, que foi o que a gente definiu no nosso Excel aqui. Né, ó, essas tabelas aqui que a gente definiu, tá? Na próxima aula, a gente vai ter que inserir essas linhas aqui, ó. Então, a gente vai inserir 4 produtos, a gente vai inserir os clientes, a gente vai inserir os pedidos aqui que a gente tem e os itens do pedido que a gente tem também, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai começar a dar os inserts, a gente vai popular nossas tabelas, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí, tá bom? Deixa o like no vídeo também, que é bem importante. Se inscreva no nosso canal, beleza? E acompanhe aí os próximos vídeos, os vídeos anteriores que a gente postou aí no canal, beleza? Até a próxima, valeu!